Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na sexta semana do tempo comum, ano litúrgico ímpar. E o evangelho que vamos ouvir e meditar está em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou a palavra à parte e começou a repreendê-lo. Jesus se voltou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meu irmão, minha irmã, estamos no Evangelho de Marcos, continuamos no Evangelho de Marcos, e aí está uma pergunta central no Evangelho de Marcos. E nos outros evangelhos também, mas falemos de Marcos. Central, ela divide o antes e o depois. É a revelação de Jesus de quem ele é, mas antes ele pergunta: quem sou eu para vós? Antes mesmo pergunta: quem o povo diz que eu sou? O povo simples, de fé, deu uma resposta maravilhosa. Comparou Jesus a João Batista, a Elias ou a um dos importantes profetas? Essa é a resposta do povo. Mas Jesus pergunta a eles: e para vós, quem sou eu? Pedro responde: tu és o Messias. Meus irmãos e irmãs, essa pergunta que Pedro respondeu tão acertadamente, de Jesus diz, movido pelo Espírito Santo, esta pergunta também nós devemos nos deixar mover pelo Espírito Santo, e só assim poderemos responder na nossa vida
Quem é Jesus para nós? Trata-se de uma pergunta central, não só para os católicos, mas para todos os que seguem Jesus. Quem é Jesus para eu, Frei Vicente? Quem é Jesus para você? E vamos respondê-la no dia a dia. Embora Pedro tenha respondido corretamente, teologicamente acertada, ele errou logo depois. Logo depois, quando Jesus diz que está indo para Jerusalém, vai sofrer e vai morrer, Pedro repreende a Jesus: nada disso, Senhor, não pode, é impossível, isso não. E Jesus vai dizer para ele: afasta-te de mim, Satanás, para longe de mim, porque você pensa as coisas não como Deus, mas como os homens. Também nós, muitas vezes, reconhecemos quem é Jesus na nossa adoração, na nossa oração, na participação eucarística, e o negamos na vida concreta. É importante que a gente anuncie Jesus, o proclame com a fé, mas confirme essa fé com obras. Este é o desafio para todos nós. Pedro caiu, e muitas vezes. Os demais caíram. E quem não caiu, que atire a primeira pedra. Nós também já caímos e vamos cair, mas o importante é manter atento. Na fé, eu proclamo quem é Jesus para mim. Ele é o Filho de Deus, mas eu preciso encarnar essa fé com as minhas obras. Fé e obras andam juntos. Ou, com outras palavras, fé e vida é coisa inseparável, ou então estamos diante de uma falsidade ideológica e prática. Pois bem, então, que nós possamos responder a essa pergunta de Jesus: quem é Ele na nossa vida? Como eu disse, pergunta central para os evangelistas, para nós, responder quem é Ele a cada dia de nossas vidas. Ele é o fundamento da nossa fé. E ele se encarnou, sendo Deus, se encarnou e testemunhou Deus, o Pai, amando a todos indistintamente, mostrando a sua preferência pelos mais pecadores, acolhendo a todos. Este é o testemunho, esta é a encarnação da nossa fé. Testemunhar Jesus amando os irmãos e irmãs. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e a mim também, para que nós possamos hoje e sempre testemunhar Jesus. Quem é Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.